Então vamos lá, vamos aprender o que vimos aí ao longo da quarta unidade, começando sobre os esportes de aventura. Foi um dos temas trabalhados aí logo no início, nas primeiras aulas dessa unidade, e que nós vimos o seguinte: esportes de aventura são aqueles esportes com maior grau de risco físico que geralmente estão relacionados a alturas, velocidades e esforço físico. São atividades responsáveis por estimular hormônios como dopamina, endorfina e serotonina no nosso corpo. Também não é qualquer pessoa que pode praticá-lo. É importante ter um preparo físico e mental específico para cada grau de aventura. Então nós vimos que o esporte de aventura ele tem como característica específica o fato dos praticantes disporem-se do seu limite o mais próximo possível do risco de morte, do risco de graves acidentes. Então eles vão disputar relações com alturas muito grandes, velocidades muito rápidas e também com outros limites da capacidade humana, geralmente utilizando certos tipos de equipamentos tecnológicos a seu favor, para poder superar as limitações humanas. Então, por exemplo, o ser humano não nasce com asas para voar e ganhar alturas, mas hoje em dia ele consegue, a partir de um avião, pular de alturas imensas e aterrissar com segurança no chão graças ao uso de equipamentos como paraquedas ou aquele macacão de base jump que tem uma asa, né, uma espécie de planador abaixo dos braços. Ele também é capaz de atingir profundidades muito grandes no mar, no lago, nos rios, utilizando equipamentos de respiração ou simplesmente treinando a própria capacidade aeróbia. Lógico que nunca vai conseguir chegar a grandes níveis de profundidade como certos animais aquáticos, mas mesmo assim, para os limites humanos, ele consegue chegar em profundidades muito grandes. Outra coisa é fazer manobras e acrobacias muito arriscadas no ar, utilizando equipamentos de transporte como o skate, o patins. Então esses são exemplos de esportes de aventura. Por que aventura? Porque ela acaba mobilizando diversos tipos de emoções impulsionadas pelos hormônios da adrenalina no corpo e que após finalizar toda a atividade, aquela descarga de adrenalina passa, deixando então no lugar uma grande quantidade de outros hormônios chamados serotonina, dopamina, que vão causar uma sensação de prazer e relaxamento muito grande no seu praticante. Então essa mudança brusca desse nível de hormônios gera um estado de êxtase e até mesmo de vício no seu praticante, forçando ele, levando ele a buscar limites cada vez maiores, onde ele possa executar as suas práticas de aventura. Então, assim a gente aprendeu também alguns esportes, dentre os vários tipos de esportes de aventura que existem, aqueles que podem ser praticados na nossa região amazônica. Então foi falado sobre o SUP, que é uma abreviação para o termo Stand-Up Paddle. E o SUP é um esporte praticado com uma prancha muito grande, onde as pessoas ficam em pé e vão se deslocando na água utilizando um remo bastante longo. Então, no caso do SUP, as pessoas vão trabalhar bastante o equilíbrio, a coordenação motora, a força muscular de diferentes tipos de músculos e é uma ótima atividade aeróbica. Então, trago para vocês aqui logo mais uma imagem representando muito bem essa prática do SUP. Estão lembrados aí? Então, o praticante ele fica em pé nessa embarcação e assim ele vai remando. Lembrando que o SUP ele iniciou como uma forma, um instrumento utilizado pelos professores de surf lá na Califórnia, que utilizavam esse instrumento para acompanhar os seus alunos olhando de cima. Então, por isso eles ficavam em pé na prancha e acabou, assim, se tornando cada vez mais popular. Nós vimos também os equipamentos de proteção utilizados pelos praticantes, como colete flutuador e também as tornozeleiras que têm um fio seguro na prancha, para caso o praticante caia da prancha, ele não perca ela de vista e também não se afogue. Então esses são
os elementos básicos da prática do SUP. E nós vimos também os músculos que são trabalhados com a prática do SUP. Então, na parte anterior do corpo, ou seja, na parte da frente, nós vimos que trabalha diversos músculos, como os músculos do braço, do ombro, do peito, do tórax, né, do abdômen. Trabalha também os músculos da perna, né, da frente, da coxa. E na parte de trás do corpo também trabalha mais outros grupos musculares, como os músculos da costa, o trapézio, o grande dorsal, esse que fica aqui abaixo do braço, o próprio tríceps, né, que fica nessa parte posterior do braço, os glúteos e todo o grupo muscular que pertence à coxa na parte de trás e também aqueles que participam da batata da perna, né, chamados gastrocnêmios. Então, esses são os músculos. Percebam que trabalha bastante grupos musculares, tornando-se assim uma atividade que gasta bastante caloria e utiliza bastante a aptidão cardiorrespiratória. Então, ela é ótima como uma atividade aeróbica, um ótimo esporte também. Muito bem, então nós vimos também outros esportes de aventura. Um chamado canoagem, onde existem várias modalidades, canoagem de turismo, canoagem de velocidade, canoagem rafting, né? E aí nós vimos que depende da embarcação que se utiliza. A canoagem de velocidade pode ser feita de forma individual, dupla ou coletiva. Então, no caso aqui dessa imagem, nós temos os exemplos de competição de canoagem de velocidade, onde os remadores, né, os canoeiros, digamos assim, eles são atletas que permanecem num caiaque, que cabe somente eles, e utilizam remos com pás duplas, né, pás em cada extremidade. Então, assim, eles disputam para ver quem chega mais rápido no final do percurso. Mas existe também aquela canoagem de turismo, onde a pessoa utiliza aquela canoa normal, embarcação normal, comum, utilizada por muitas pessoas, ou de madeira ou de alumínio, com um remo de uma pá só, e geralmente utilizado ou só para passear, para se deslocar, para se locomover, ou então para a prática de pescaria. E existe também o rafting, que é aquele onde os praticantes utilizam um bote inflável e vão descendo corredeiras e cachoeiras através dessa embarcação. Então aí são exemplos de esportes de aventura. Depois nós temos a mountain bike. A mountain bike é um esporte que utiliza a bicicleta de mesmo nome, como vocês estão vendo aqui, essa bicicleta toda robusta, ela é própria para enfrentar diversos tipos de terrenos. Observem a largura dos pneus, o formato deles, bastante cheio de pregas para poder aderir mais o pneu ao solo. Algumas vêm com um sistema de amortecimento no eixo anterior, né, na parte dianteira da bicicleta, e sistemas também de troca de câmbio, né, de marcha da bicicleta para melhorar o nível de esforço durante subidas e descidas. Então essa bicicleta ela é própria para esse tipo de esporte, e o esporte de aventura chamado mountain bike, embora ele tenha esse nome mountain bike, ou seja, bicicleta das montanhas, né, ou seja, para ser utilizado em terrenos pedregosos, arenosos, barrentos, alagados, secos, subida, descida, mas ele também pode ser utilizado em ambientes urbanos, né, ruas, asfaltos e assim por diante. Depois do ciclismo de mountain bike, nós falamos sobre o patins, a patinação, onde nós aprendemos que se originou lá da patinação no gelo, e aí um violonista belga resolveu então transformar aquele patins de gelo em algo que pudesse ser utilizado no dia a dia, quando, por exemplo, no verão, quando não há a presença de gelo no solo. Então, o que ele fez? Colocou rodinhas. No início não foi muito popularizado devido aos materiais da época. Mais tarde, com o surgimento do plástico, do couro, dos tecidos sintéticos, então foi possível fabricar os patins modernos, que hoje alcançam bastante popularidade e são ótimas atividades também de lazer e de aventura.
Passado então desse conteúdo aí de esporte de aventura, nós falamos sobre os esportes adaptados, começando com o goalball. E o goalball é um esporte exclusivo para deficientes visuais. Conta com 3 jogadores por equipe, para cada lado da quadra de goalball tem uma equipe com 3 jogadores, e o objetivo é arremessar a bola ao gol adversário. Então é fazer um gol arremessando a bola com as mãos, não pode chutar a bola, não pode fazer outra coisa a não ser arremessar com as mãos. A bola, ela possui um guiso interno que orienta os jogadores quanto à sua velocidade, direção, deslocamento, trajetória, e assim eles também vão se guiando pela quadra, que é toda preenchida de alto relevo nas linhas de demarcação. Existe uma textura diferente nas linhas da quadra que eles vão tateando, vão usando as mãos para tatear e sentindo assim esse relevo, eles conseguem perceber em que ponto da quadra eles estão. E assim eles vão conseguindo se orientar ao longo do jogo. Como é que é a área do jogo de goalball? Ela possui, como eu falei, uma marcação em alto relevo ao longo de toda a quadra. Ela também é dividida em área de defesa, área de ataque e área neutra. Vamos recapitular aqui quais são essas áreas. Então, vou mostrar para vocês. Imaginem que cada lado, né, está dividido em 3 áreas. A primeira, mais próxima do gol, é a área de defesa. É a área de defesa. Deixa eu ver se eu consigo aqui riscar. Então, essa mais próxima do gol é a área de defesa. Em seguida, logo na frente, vem a área de ataque. E aí, depois, vem a zona neutra, certo? Essa mais próxima da linha do meio. Rapidinho, vou tentar marcar para vocês novamente. Então, essa daqui é a área de defesa, né, em azul, onde os 3 jogadores se posicionam para poder cobrir toda essa área, uma vez que eles tentam se defender, esticando todo o corpo deitado no chão. Em seguida, nós temos a zona de ataque, aqui em vermelho. Só pode ser realizado o arremesso em direção ao gol dentro desta zona. E depois temos a zona neutra, que está em verde. E essa zona aqui é onde não pode cair a bola durante o arremesso de ataque. Então, os jogadores, quando jogam ali a partir da zona que está em vermelho, a zona de ataque, eles têm que conseguir arremessar de forma que ela não toque nessa zona neutra, aí marcado de verde, ok? Senão a bola é revertida e aí a equipe defensora começa a arremessar atacando, ok? Então não pode tocar nessa zona neutra. Essa é a área de jogo do goalball. Vamos prosseguir vendo outros detalhes sobre as regras do goalball nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olá pessoal, meu nome é Carla da Mata, eu sou líder de competição do goalball no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Hoje nós estamos aqui para passar algumas dicas para você, professor, a como ensinar o goalball na escola. Primeiro, nós vamos oferecer a percepção tátil para eles. A quadra tem as mesmas dimensões de uma quadra de voleibol. Todas as linhas são demarcadas com um barbante. Primeiro, nós passamos o barbante sobre todas as linhas da quadra. Posteriormente, nós cobrimos todas as linhas com uma fita. Como na escola dificilmente nós teremos as traves oficiais do goalball, podemos utilizar cones nas suas extremidades, com um barbante por cima. Aqui nós temos uma bola oficial com guizos no seu interior. Na ausência da bola oficial, utilizamos uma bola de basquete,
um saco plástico, que também possibilitará que os alunos a localizem pela percepção auditiva. Na ausência de uma venda como essa, podemos utilizar um TNT, amarramos nos olhos do aluno de forma que ele fique completamente vedado. É extremamente importante que esses alunos reconheçam os espaços da quadra, onde ele estará circulando, onde está a trave, onde está cada área do jogo. Primeira linha! Muito bem, vamos prosseguir e vamos falar sobre outro esporte adaptado que aprendemos, que é a bocha adaptada. Um esporte que foi derivado da bocha italiana, é muito parecida com o jogo de peteca, de bolinha de gude, só que utilizando bolas maiores. Então, na bocha adaptada, nós temos 2 jogadores ou 2 equipes que se dividem entre vermelhos e azuis. Para cada lado, é distribuído 6 bolas que também possuem a mesma cor, né? Ou vermelho ou azul. E existe a bola branca, que é a bola alvo. Depois, vence o jogador que tiver o maior número de suas bolas perto da bola alvo. Então, olha só, digamos que nós temos 2 equipes, onde de um lado vai ser a equipe vermelha e do outro lado vai ser a equipe azul. Deixa eu ver se eu consigo aqui trocar para a cor azul. Cadê? Cor azul. Então, do outro lado vai ter a cor azul. E aí vai ter a bola branca, que é a bola alvo. Faz-se um sorteio e aí o ganhador joga a bola branca e começa jogando a sua bola. Então aí, digamos que foi o azul, né? Então eles começam jogando. São 3 jogadores da equipe, então cada qual vai ficar com 2 bolas, né? Então joga a primeira bola. Deixa eu já colocar um círculozinho representando a bola. Então vamos ver. Imagina que bem no centro caiu a bola branca e aí a primeira bola azul caiu desse lado, outra aqui. 4, 5, 6. Depois veio a vez da equipe vermelha. E aí um jogou aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vem o árbitro e ele verifica quem é que está mais perto da bola branca. No caso aqui desse exemplo, nós temos 1, 2, 3 do vermelho mais próximos. Então ele ganhou 3 pontos, enquanto o azul ficou mais distante e não ganhou ponto nenhum. Então assim define-se quem é que vai pontuando. No final, quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Depois nós temos o futebol de 5. Foi o último dos esportes adaptados que nós falamos. E o futebol de 5 é exclusivo para cegos ou outros tipos de deficiência visual. Ela é praticada em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Então, no futebol de 5, o local próprio para o jogo é um gramado sintético, uma quadra parecida com as quadras de futebol society, e os jogadores eles estão vendados, porque eles são deficientes visuais, mas mesmo assim pode ser que alguém tenha apenas visão parcial, enxergue em pequenos vultos. Então, por conta disso, é imperativo que todos utilizem a faixa nos olhos. A bola tem guizos internos para que eles se orientem quanto à sua posição. Os jogadores usam uma venda nos olhos, como falei, e não pode tocar. Com 5 infrações, o atleta é expulso de campo, recebe um cartão vermelho, mas o time não fica desfalcado, ele é substituído, permanecendo sempre assim 5 jogadores contando com o goleiro. Existe também o chamador, que fica atrás do gol e diz onde devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. Então assim desfalca lá a vantagem do goleiro, que é evidente, ele consegue enxergar os jogadores. Então por isso tem o chamador, que indica para os seus colegas. O jogo tem tempo de 25 minutos
em intervalo de 10 minutos. E aí, já pegando o gancho, nós vamos falar de quê? De esportes adaptados, né? Nós colocamos aí que o esporte adaptado para deficientes surgiu no começo do século XX, como atividade esportiva para jovens com deficiências auditivas, né? Mais tarde, em 1920, iniciaram-se atividades como a natação e atletismo, tá? Para deficientes visuais, né? Eram os primeiros jogos para atletas com deficiência física, tá? Então, isso já vem acontecendo aí, né? A ideia, pelo menos aí há um século, né? Que se iniciou toda essa mobilização para colocar as pessoas com algum tipo de deficiência a praticar alguma modalidade esportiva. E aí nós vimos algumas modalidades, vamos ver rapidamente nesse quadro, mas no final vamos mostrar todas que vão ter nas Olimpíadas. Então tá aí, ó, alguns modelos, né? A corrida, 100 metros, o jogo de basquete para cadeirante, né? O vôlei, né? Sentado, ou o basquete também aí, ó, né? Para cadeirante, o tênis de mesa, né? Para cadeirante, arco e flecha, halterofilismo, ciclismo e essa aqui, ó, que é a esgrima. Então, isso aí são algumas, são várias modalidades que nós temos. Prosseguindo aí, vamos ver, ó, essa imagem é muito bacana, eu gostei muito dessa imagem. Esse rapaz aí, ó, tá vendo? Ó? Ele tem uma deficiência física aí, ó, o braço, cadê o braço dele? Então, isso aí é colocado, né? É tudo feito de acordo com o físico da pessoa, é adaptado para ele, né? Nós temos também aí na próxima imagem os corredores aí, ó. A imagem aparece um pouquinho da prótese aqui, ó, tá vendo? Ó? A prótese de carbono, esse rapaz usa, esse branco também usa, né, esse louro, e o menino, que também tem problema de amputação e utilizam prótese de carbono. Se não fosse a tecnologia, dificilmente eu ia estar conseguindo chegar a um tempo, né, recorde, né? Graças a essas próteses modernas, que antigamente se usava, mas era muito pesado. Nós temos também o ciclismo, olha aí, ó, né? Para pessoas que são cadeirantes, ó, muito bacana. Essa é uma das modalidades, existem outras. Mas, professor, vamos relembrar lá quem foi o fundador de tudo isso, né? Tá aí, ó, a história dele, o senhor Sir Ludwig, vai aparecer para vocês aí já já. Ele que foi o fundador das primeiras, né, Olimpíadas. Mas como assim, professor? Ele é um médico judeu, né, que fugiu lá da Alemanha, foi para a Inglaterra, né? Esse aí, ó, Sir Ludwig, criador dos Jogos. E aí, vendo aquele monte de pessoas amputadas lá, né, paraplégicos também, né, ele resolveu fazer algo para que eles pudessem se movimentar, né? E aí começou com o arco e flecha de cadeira, depois o basquetebol. Então, tudo iniciou aí com esse senhor, com esse médico. Foi a partir daí que se teve a ideia dos Jogos Paralímpicos, tá bom? Então, vamos ver aí o objetivo das atividades adaptadas. Como nós vimos ontem, são várias, né? Melhoria e desenvolvimento de autoestima, autovalorização e autoimagem. Você começa a se sentir melhor com aquilo que você vê, se sente bem, né? Não se sente uma pessoa discriminada, deixada de lado, né? Você se sente bem com o que vê. O estímulo à independência e autonomia. Você começa, né, como vai trabalhar todo o seu corpo, vai fortalecer, você vai começar a ter mais autonomia, mais independência, não depender tanto das pessoas para fazerem as coisas para você, ok? Então, a atividade aí, ó, adaptada tem esse lado bom, essa motivação aí. Na parte de socialização, nós colocamos lá, ó, né, a experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações. Se você tem uma deficiência, você tem uma limitação, você tem uma potencialidade, de repente, diferenciada daquela pessoa que não tem, né, uma deficiência, ok? Então, você vai vivenciar, vai socializar com outras pessoas isso aí. A vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustrações. Você vai passar por situações assim, quando você começar, a pessoa, né, que tem a deficiência, começar a fazer uma modalidade, uma atividade esportiva, ela vai ter algumas frustrações, ainda mais se a pessoa não tinha nenhuma deficiência e passou a ter. Então, ela vai ver que ela tem
algumas limitações, dependendo da modalidade que ela escolher. E aí vai fazer o quê? Tentar superar, né? Tentar melhorar as suas habilidades aí para poder continuar praticando, ok? Nós falamos de várias modalidades, né? Quais são as modalidades? Está aí, ó. Vamos falar rapidinho, que depois vamos mostrar no quadro a das Olimpíadas, que vai acontecer ano que vem, né? Está aí, ó, arco e flecha, atletismo, basquetebol sobre rodas, a bocha, ciclismo, equitação, esgrima, futebol, halterofilismo, iatismo, natação, raquetebol, rugby em cadeiras de roda, tênis de campo, tênis de mesa, tiro ao alvo, voleibol, etc. Então, assim, modalidades esportivas para deficientes físicos tem muitas. São muitas as modalidades. É isso que nós já falamos aí, né? Essas aí são algumas. E nós falamos também da novidade que vai acontecer agora, ano que vem, né, nas próximas Paralimpíadas, né, que vai entrar aí, ó, né, o taekwondo e o badminton. Mas o que é esse badminton, professor? Está aí a imagem da menina com uma raquete, parece uma raquete, né, de tênis comprida, só que é jogado numa quadra, né, e pode ser individual ou em dupla, e ela utiliza uma rede, né, igual de vôlei, né, tem uma certa altura também, padrão, e ficam batendo, tipo uma peteca que está aí em cima, né? E aqui ao meu lado tem o taekwondo também, vai ser mais uma novidade, tá? Ok? Então, matéria de novidade nas próximas Paralimpíadas é o taekwondo e o badminton, ok? Professor, e nos próximos jogos, quais são as modalidades que vão ter nas próximas Olimpíadas? Está aí, ó, né? Nós temos aí, ó, o arco e flecha, né? Nós temos o atletismo, o badminton, que é a novidade, a bocha, a canoagem, o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, a equitação, o futebol de 5, o professor Kim já falou hoje, o goalball também, que já falou hoje, o judô, o levantamento de peso, né, que é através do banco do supino. As outras, vamos ver na próxima. Está aí, ó, o remo, o tiro esportivo, né, o vôlei sentado, que o professor Kim também falou hoje, a natação, o tênis de mesa, o taekwondo, que é a novidade, né, o triatlo, basquetebol de cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas, o rugby em cadeira de rodas e o tênis em cadeira de rodas. Então, essas aí são as modalidades que vão acontecer, né, ano que vem nas Paralimpíadas, que se não me falha a memória, que eu comentei, é no Japão, eu acho, tá bom? Mas depois vocês botam no Google e vai aparecer. Outro detalhe que nós temos que falar também, né, para não esquecer, pessoal, eu quero virar um atleta paralímpico, eu tenho uma deficiência X, eu vou poder praticar natação e vou competir com quem? Lembra? Existe uma seleção funcional para cada modalidade esportiva. Então, você vai passar ali por uma avaliação funcional, com o médico, né, com a parte de treinamento e aí uma pessoa que vai trabalhar a sua parte funcional. Esses três aí, eles vão ver aonde você vai se inserir. Lembra que eu falei para vocês que eu estava vendo uma reportagem e nessa reportagem colocava que a natação é a parte esportiva, é a modalidade esportiva que tem mais categorias para as pessoas que vão participar dela, né? Que tem uma deficiência física. Eu comentei com vocês como é que vai colocar uma pessoa que só tem, de repente, problema de uma visão, né? Então, cegueira parcial, ok? Tem todos os membros. Para disputar com uma pessoa que não tem todos os membros, né? Ou que, de repente, não desenvolveu os mesmos, que tem essa modalidade. Então, é feita uma classificação aí, né? Uma avaliação multifuncional, né? Com essa equipe, a parte médica, treinamento e alguém específico em funcional, né? Movimentos, né? Parte de movimento, ok?